no início da Era Mesozoica, mais precisamente no fim do período Triássico, há aproximadamente 208 e 245 milhões de anos, ocorreu o aparecimento de animais que dominaram a Terra durante toda essa era. Os dinossauros. Com espécies pequenas, de tamanho comparável ao de uma galinha, e outras que ultrapassavam os 10 metros de altura. Os dinossauros tinham hábitos alimentares variados, sendo que algumas espécies eram herbívoras e outras carnívoras. Se alimentavam de insetos, anfíbios e até mesmo de outros dinossauros. Ainda não há comprovação científica, mas alguns estudiosos acreditam que algumas espécies de dinossauros eram endotérmicas, ou seja, tinham sangue quente, assim como as aves e os mamíferos atuais. Aproximadamente há 65 milhões de anos, os dinossauros foram extintos de nosso planeta. A teoria mais aceita para esse extermínio é a de que um asteroide com cerca de 10 km de diâmetro tenha caído sobre a superfície terrestre, provocando colapso e consequente extinção de todos os organismos vivos que aqui habitavam. A teoria de colisão de asteroide, que foi trazida a conhecimento mundial em 1980 por Walter Alvarez e colegas, liga a extinção em massa no fim do período Cretáceo a um impacto de bólido há aproximadamente 65,5 milhões de anos. Alvarez propôs que um aumento súbito nos níveis de irídio, gravado ao redor do mundo na camada de rochas do período, era uma evidência direta de impacto. A maior parte das evidências sugere agora que um bólido de aproximadamente 5 a 15 km de largura colidiu nas proximidades da península de Yucatán, criando a cratera de Chicxulub, com aproximadamente 180 km de diâmetro, e provocando a extinção em massa. O conhecimento sobre os dinossauros é derivado de uma variedade de registros fósseis e não fósseis, incluindo ossos, fezes e pegadas fossilizadas, gastrólito e penas, impressões de pele, órgãos internos e tecidos moles. Muitos campos de estudo contribuem para a nossa compreensão sobre dinossauros, incluindo a física, especialmente a biomecânica, a química e a biologia, bem como as ciências da Terra, da qual a paleontologia é uma subdisciplina. Dois temas em particular têm sido de interesse nos estudos sobre os dinossauros: seu tamanho e seu comportamento. Os dinossauros eram divididos em 6 grupos. Terópodes, que consistiam nos maiores predadores da Terra. Saurópodes, os maiores animais que já habitaram a Terra. Ceratopsídeos, que tinham adornos na cabeça. Estegossauros, dinossauros com placas nas costas. Anquilossauros, os dinossauros blindados e com porretes na cauda, e os ornitópodes, também conhecidos como dinossauros bico de pato. Nos dias atuais há somente teorias que tentam explicar como era a reprodução dos dinossauros. Alguns estudiosos acreditam que a reprodução era sexuada e que pelo menos alguns filhotes nasciam a partir de ovos que as fêmeas colocavam em ninhos ou enterravam na areia ou lama. Ainda não é possível afirmar se esses animais mantinham rituais de acasalamento ou se competiam por seus parceiros. Mas cientistas afirmam que algumas espécies apresentavam dimorfismo sexual. A
partir de alguns ninhos fósseis encontrados, cientistas descobriram que algumas espécies de dinossauros colocavam seus ovos sem haver nenhuma preparação dos ninhos, enquanto que outras espécies faziam ninhos com cuidado e retornavam todos os anos para novas posturas. Em alguns ninhos fossilizados, pode-se notar que um ninho foi construído mais alto do que o solo ao redor, o que sugere que algumas espécies de dinossauros chocavam seus ovos exatamente como algumas aves fazem nos dias atuais. Há indícios de que algumas espécies de dinossauros abandonavam seus ovos logo após a postura, enquanto que outras faziam como os répteis atuais e mantinham seus ovos aquecidos. Ainda não se sabe se o dinossauro saía do ovo pronto para se defender sozinho, assim como os répteis, ou se ele precisava do cuidado dos pais por algum tempo, assim como as aves, mas estudos afirmam que algumas espécies eram autossuficientes desde o nascimento. Recentemente, uma pesquisa feita com fósseis de dinossauro encontrou um osso medular no fêmur de um Tyrannosaurus rex. Esse osso é encontrado nas aves e serve de reservatório extra de cálcio, substância que forma os ossos e a casca do ovo. Esse achado sugere que pelo menos o Tyrannosaurus rex era ovíparo. Na era Mesozoica, o nível dos oceanos voltou a subir, e o clima se tornou mais quente, promovendo o reaparecimento de seres vivos. Embora muitas pessoas achem que os dinossauros viveram todos na mesma época, isso não está certo, pois, durante os 160 milhões de anos em que esses animais dominaram a Terra, muitas espécies de dinossauros surgiram, enquanto muitas outras espécies se extinguiram. No período Triássico, de 208 a 245 milhões de anos atrás, os répteis começaram a se diversificar e dar origem aos primeiros dinossauros. Muitos especialistas sugerem que os primeiros dinossauros eram carnívoros e predadores, passando, após alguns milhares de anos, a preferir uma dieta vegetariana. O Herrerasaurus é um dos mais antigos dinossauros de que se tem notícia e viveu há aproximadamente 200 milhões de anos. No final do período Triássico, há cerca de 205 milhões de anos, surgiram dinossauros mais evoluídos do que o Herrerasaurus. Um deles foi o Coelophysis, um dos primeiros dinossauros que caçavam em grupos. No período Jurássico, de 144 a 208 milhões de anos atrás, os maiores dinossauros de todos os tempos surgiram. Eram os braquiossauros, que mantinham uma dieta baseada somente em vegetais. Mas durante essa época, não surgiram apenas dinossauros herbívoros. Os compsognathus eram animais carnívoros que se alimentavam de insetos e pequenos répteis, mas especialistas acreditam que esse dinossauro complementava sua dieta com carniça. Durante o período Cretáceo, de 66 a 144 milhões de anos atrás, os grandes dinossauros herbívoros foram sendo substituídos por pequenos dinossauros, também herbívoros, como os Triceratops. É
importante lembrar que foi durante esse período que surgiu um dos maiores dinossauros carnívoros da época, o Tiranossauro, e também outros dinossauros carnívoros menores e que caçavam em grupo, como o Velociraptor. Foi no fim do período Cretáceo que aconteceu a extinção em massa de milhares de seres vivos que habitavam a superfície terrestre, inclusive os dinossauros.